Senhoras e senhores, eu queria um minuto da atenção de vocês. Eu sou só um cidadão. Nós temos aqui nesse voo o ilustre ministro Ricardo Lewandowski. Eu, na minha liberdade constitucional de me manifestar, eu disse que tinha vergonha do Supremo Tribunal Federal. E este ministro me ameaçou de prisão, tão somente porque eu exercia a minha liberdade constitucional. Eu, enquanto cidadão, eu gostaria de deixar a minha nota particular de desagravo, porque a gente ainda vive numa democracia. Eu não sou um presidiário tentando dar uma entrevista. Eu não sou uma presidenta que vocês estão querendo dividir ou não os meus direitos políticos. Eu sou apenas um cidadão que me dirigi respeitosamente ao ministro Lewandowski para fazer uma crítica do que eu sinto ou do que eu penso. Eu amo o Brasil. Eu não admito do meu direito ser tolhido, independente da religião, credo que cada um aqui nesse avião tem. Isso é inadmissível num guardião, numa pessoa que deveria ser a guardiã da Constituição. E eu faço a pergunta aos senhores, se agora a gente fala isso, quem está acima do Supremo? Quem é que vai responder pelos atos do ministro de ter me ameaçado de me prender? E como... Uai, seu app de vídeos curtos. Antes de violência em todo o Brasil. Diante das câmeras, o terror. Medo no olhar das mães. Do mandato do presidente Lula. Quantos acordos? O Brasil vendeu refinarias para o governo da Bolívia e agora paga mais pelo gás boliviano. E no Grande Sertão, a terra rachada, o gado morto e o homem com sede. Crise nas bolsas, crianças em perigo, medo nas ruas do Brasil, afogando mágoas. Salve-se quem puder. No rumo do ano político, quantos protestos? Na rua, na praça, no campo e nos hospitais. Médicos do SUS em greve. Em agonia, a saúde pública. E não foi só um. Muitos furacões varreram a Praça dos Três Poderes, sem nenhuma cerimônia. Tão perto e tão longe, os três poderes da República, concentrados nesta praça, enfrentaram uma enxurrada de escândalos. Furacão, navalha, checkmate. Magistrados, políticos, funcionários públicos, no arrastão da Polícia Federal. É um grupo mafioso interferindo no Legislativo, no Judiciário, no Executivo. Depois, a sangria nos cofres públicos. A casa milionária da Bahia era do chefão Zuleiro Veras. Entrada livre nos ministérios para obras de mentira, mas o dinheiro era de verdade. Cabeças rolaram na Operação Navalha, mas ressuscitaram o mensalão. Existência de uma complexa organização criminosa. Lista graúda, 40 acusados. Uma onda atrás da outra conduziu a política este ano. No comando da máquina, o governo foi mais generoso? Cada funcionário que a gente contrata diz que a gente está inchando a máquina. Quantas famílias aos prantos? Quantos policiais viram seus companheiros caírem? Foram muitos enterros com honras militares. Meu filho! Pais e filhos, famílias inteiras sofrendo e chorando. Nas areias de Copacabana, 700 cruzes. Grades e cadeados não nos protegem mais. No Rio de Janeiro, a mãe de Alana nos mostrou a outra face do horror. Desespero de mãe. Ela não vai voltar! Que a violência não tem fronteiras. Atravessa as favelas, expulsa professores e fecha escolas. Tô triste. Porque eu quero estudar. Eu quero ser da Marinha. Uai, seu app de vídeos curtos. A Coreia do Norte, uma das ditaduras mais cruéis do planeta, condenou um homem à morte por contrabandear e vender cópias de uma famosa série para 7 estudantes do ensino médio de uma escola local. A sentença vai ser executada por um pelotão de fuzilamento. Detalhe, os estudantes também vão responder por desrespeitar o regime norte-coreano comandado com mão de ferro por Kim Jong-un.
uma das ditaduras mais cruéis do planeta. Quem não segue as regras na Coreia do Norte paga com a vida. Temos relatos absurdos de pessoas em campos de concentração. Comandada com mãos de ferro por Kim Jong-un. Só para se ter uma ideia, o próprio ministro do país, um dos ministros que era o sobrinho do Kim Jong-un, ele foi assassinado. Ele foi fuzilado porque ele dormiu enquanto o líder supremo do país, o Kim Jong-un, discursava. O regime comunista da Coreia do Norte voltou às manchetes nessa semana. Segundo informações da rádio Free Asia, 7 estudantes norte-coreanos do ensino médio foram flagrados assistindo à série Round 6, produzida na Coreia do Sul e que se transformou em um fenômeno mundial de audiência. A série mostra a saga de um grupo de pessoas desesperadas por dinheiro. Depois de receberem um convite, elas passam a participar de jogos inspirados em brincadeiras infantis. O que os participantes não imaginam é que quem perde o jogo também perde a vida. Kim Jong-un, ele é muito rígido com esse negócio da visão da Coreia do Sul, porque tem o problema dos refugiados, gente que foge da Coreia do Norte em direção à Coreia do Sul. Até no Round 6 tem uma personagem que é uma das protagonistas, que é norte-coreana e que foge para a Coreia do Sul. Os adolescentes foram presos e estão sujeitos a penas muito duras. O garoto que comprou o pendrive com a série da Netflix foi condenado à prisão perpétua. E os outros 6 sentenciados a 5 anos de trabalho forçado, segundo a rádio. O homem que contrabandeou o pendrive foi localizado, preso e condenado a uma pena ainda mais cruel, a morte por fuzilamento. Após a condenação, centenas de comentários surgiram nas redes sociais. Ainda tem gente que chama de democracia, comentou esse rapaz. Esse outro disse: vocês que defendem o socialismo e o comunismo, tenho algo a dizer. Um homem será executado no paredão de fuzilamento. É muito triste saber de todas essas coisas e não poder fazer nada, desabafou essa internauta. As condenações se apoiaram numa lei aprovada ano passado na Coreia do Norte que proíbe o comércio e divulgação de filmes, músicas e livros produzidos fora do país. Uma vez que entra um elemento da cultura ocidental lá, o governo ele começa a perder um pouco daquele ímpeto de salvaguardar a cultura nacional. Gustavo Miotti já esteve 2 vezes na Coreia do Norte. Ele conta que na primeira visita, a ditadura era comandada por Kim Jong-il, o pai do atual ditador, Kim Jong-un. O comunismo misturado a um culto à personalidade e à família, né? Que é a terceira geração que está no poder. Né? Miotti se lembra que logo na chegada ao país teve alguns objetos confiscados pelos militares, inclusive uma Bíblia. Religião é o culto à personalidade, o culto ao líder, né? Eles carregam um broche com a imagem dos líderes aqui, todo mundo tem que fazer isso. Ele diz que encontrou um país parado no tempo, onde faltava de tudo, principalmente comida, até para os turistas. Apesar de nós estarmos no melhor hotel do país, tínhamos bastante dificuldade de alimentação, é uma época que o país estava saindo de um período de fome, né? No café da manhã era um pãozinho torrado e um ovo, né? Até a Segunda Guerra Mundial, a Coreia era colônia do Japão. Com o fim da guerra, o país foi dividido. De um lado, com o apoio americano e um sistema capitalista, foi criada a República da Coreia, também conhecida como Coreia do Sul. Do outro, com o apoio da União Soviética e um sistema comunista, a República Popular Democrática da Coreia, a Coreia do Norte.
Até hoje, eles estão ainda numa situação de armistício, que pra gente, em relações internacionais, significa uma suspensão. Uai, seu app de vídeos curtos.